e começou a explicar que aquilo era um marco tumular, uma estela, feita para uma menina mais ou menos da nossa idade. Contou-nos sobre as inscrições laterais. Estava tentando ouvir o que ele tinha a dizer porque era um pouco interessante, mas todos ao meu redor estavam falando, e cada vez que eu dizia para calarem a boca, a outra professora que nos acompanhava, a senhora Dodds, me olhava de cara feia. A senhora Dodds era aquela professorinha de matemática da Geórgia que sempre usava um casaco de couro preto apesar de ter 50 anos de idade. Parecia mal bastante para entrar com uma moto Harley bem dentro do seu armário. Tinha chegado em Yancey no meio do ano quando nossa última professora de matemática teve um colapso nervoso. Desde o primeiro dia, a senhora Dodds adorou Nancy Buffett e concluiu que eu tinha sido gerado pelo diabo. Ela me apontava o dedo torto e dizia: "Agora, meu bem", com a maior doçura, e eu sabia que ia ficar detido depois da aula por um mês. Certa vez, depois que ela me fez apagar as respostas em antigos livros de exercício de matemática até meia-noite, disse a Grover que achava que a senhora Dodds não era gente. Ele olhou para mim muito sério e disse: "Você está certíssimo." O Sr. Brunner continuou falando sobre arte funerária grega. Finalmente, Nancy Buffett, abafando o riso, falou algo sobre o sujeito pelado na estela e eu me virei e disse: "Quer calar a boca?" Saiu mais alto do que eu pretendia. O grupo inteiro deu risada e o Sr. Brunner interrompeu sua história. "Sr. Jackson", disse ele, "fez algum comentário?" Meu rosto estava completamente vermelho e eu disse: "Não, senhor." O Sr. Brunner apontou para uma das figuras da estela. "Talvez possa nos dizer o que essa figura representa." Olhei para a imagem entalhada e senti uma onda de alívio, porque de fato eu a reconhecera. "É Cronos comendo os filhos, certo?" "Sim", disse o Sr. Brunner, e obviamente não estava satisfeito. "E ele fez isso porque..." Bem, eu quebrei a cabeça para lembrar. Cronos era o deus rei e... "Rei?" perguntou o Sr. Brunner. "Titã", eu me corrigi. "E ele não confiava nos filhos, que eram os deuses, então... Cronos os comeu, certo? Mas sua esposa escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra, para comer no lugar dele. Depois, quando Zeus cresceu, ele enganou o pai, Cronos, e o fez vomitar seus irmãos e irmãs." "Eca!" disse uma das meninas atrás de mim. "E então houve aquela grande briga entre os deuses e os titãs", continuei. "E os deuses venceram." Algumas risadinhas do grupo. Atrás de mim, Nancy Buffett murmurou para uma amiga: "Como se fôssemos usar isso na vida real, como se fossem falar nas nossas entrevistas de emprego. Por favor, me explique por que Cronos comeu os filhos." "E por que, Sr. Jackson?" disse Brunner, parafraseando a excelente pergunta da Sra. Buffett. "Isso importa na vida real?" "Se ferrou", murmurou Grover. "Cale a boca", chiou Nancy, a cara ainda mais vermelha que seu cabelo. Pelo menos Nancy também foi enquadrada. O Sr. Brunner era o único que a pegava dizendo algo errado. Tinha ouvidos de radar. Pensei na pergunta dele e encolhi os ombros. "Não sei, senhor." "Entendo." O Sr. Brunner pareceu desapontado. "Bem, meio ponto, Sr. Jackson. Zeus, na verdade, deu a Cronos uma mistura de mostarda e vinho, o que o fez vomitar as outras 5 crianças que, é claro, sendo deuses imortais, estavam vivendo e crescendo sem serem digeridos no estômago do Titã. Os deuses derrotaram o pai deles, cortaram-no em pedaços com sua própria foice e espalharam os restos no Tártaro, a parte mais escura do mundo inferior. E com esse alegre comentário, é hora do almoço. Sra. Dodds, quer nos levar de volta para fora?" A turma foi retirada, as meninas segurando a barriga, os garotos empurrando uns aos outros e agindo como os bobões. Grover e eu estávamos prestes a segui-lo quando o Sr. Brunner disse: "Sr. Jackson..." Eu sabia o que vinha a seguir. Disse a Grover para ir andando, então me voltei para o professor. "Senhor?" O Sr. Brunner tinha aquele olhar que não deixa a gente ir embora. Olhos castanhos intensos que podem ter 1000 anos de idade e já ter visto de tudo. "Você precisa aprender a responder a minha pergunta", disse ele. "Sobre os titãs?" "Sobre a vida real e como seus estudos se aplicam a ela." "Ah, o que você aprende comigo", disse ele, "é uma importância vital. Espero que trate o assunto como tal. De você, aceitarei apenas o melhor, Percy Jackson." Eu queria ficar zangado. Aquele sujeito me impressionava demais. Quer dizer, claro, era legal em dias de torneio, quando ele vestia uma armadura romana, bradava olé e nos desafiava, ponta de espada contra giz, a correr para o quadro negro e citar pelo nome cada pessoa grego-romana que já viveu, o nome de sua mãe e que deuses cultuavam.
Mas o Sr. Branner esperava que eu fosse tão bom quanto todos os outros a respeito do fato